Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao Americatarse, um podcast feito por amigos apaixonados pelo futebol e desenhado para vocês, amantes do futebol, esse esporte mais querido do planeta. Eu estou aqui acompanhado dos antigos e novos integrantes do Catarse e eu gostaria de abrir dando um boa tarde, um olá inicial e começando por você, Ricardo Pimenta, e depois passando para os novos integrantes, Ricardo Sapiro e Arthur Sapiro também. Boa tarde, pessoal. Pimenta, com você, querido. É Copa! Chegou a hora! 4 anos, 3 anos e meio se passaram, não acredito até agora que se passaram 3 anos e meio da nossa Catarse original. Parece, eu não vi a hora de começar de novo. Eu só falo de Copa faz 6 meses, eu tô totalmente obcecado com a Copa, que é aqui do lado de casa. E, esse é o projeto que eu tô esperando faz muito tempo, não vejo a hora da gente começar a falar. Legal, Pimenta. Obrigado. Um prazer de novo estar aqui com você e dividindo esse espaço aqui com os nossos novos amigos. Ricardo Sapiro, seu olá, seu boa tarde inicial. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Um prazer e muita responsabilidade participar. Fui um espectador assíduo do Catarse há 3 anos e meio e agora do outro lado da tela. Muito legal estar com vocês e muito legal estar com meu filho nessa aí também, né? Pimenta, obrigado pelo convite. E como dizem os jogadores, vamos tentar fazer o nosso melhor. Isso aí, começando bem, legal. Arthur, segue o link do seu pai aí, querido. Valeu, Pércio. Grande abraço a todo mundo assistindo a gente, meu pai, o Pepenta. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu amo falar sobre futebol, eu trabalho com isso, e falar de uma maneira descontraída sobre a maior competição de futebol do planeta, eu acho que não tem preço, ainda mais com a pegada do programa. Então, obviamente, licença para chegar, mas vamos com tudo, porque eu acho que vai ser irado. Legal, maravilha. Parceiro, eu tenho 2 detalhes para dar sobre os novos participantes. O Betinho vai se juntar a gente também daqui a pouco. Quando ele entrar, ele pode se reapresentar, né? Roberto Otávio Severo, um dos maiores profissionais da história do esporte, da organização esportiva brasileira. Mas eu queria primeiro falar que nós somos amadores diante ao Arthur Sapiro, que é profissional, jornalista esportivo, né? Então a gente vai eu tô aprendendo jovem talento do jornalismo esportivo brasileiro, mas ele vem de uma família um pouco viesada, né? A família Sapiro não consegue ver cores além do rubro-negro, então a gente tem que sempre considerar, especialmente de certo Sapiro aqui na ligação, de que as opiniões dele vão ser contaminadas pela alma do que Deus o tenha, querido Apolinho. Tá perfeito, tá perfeito. Eu acho que a gente vai estar bastante entretenido, como dizem os espanhóis, nas edições do podcast aqui. Acho que a gente podia também aproveitar para falar que a nossa ideia é fazer um episódio por semana, ao contrário de 2022, quando a equipe toda estava no momento mais relaxado de compromissos de trabalho, e a gente tinha tempo para fazer um episódio a cada dia e comentar os resultados do dia. A nossa ideia agora é fazer um episódio por semana, normalmente aos domingos, e poder falar de uma maneira descontraída sobre o que aconteceu nessa semana na Copa do Mundo. Hoje a gente começa falando sobre o segundo amistoso do Brasil e o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo. Ontem nós jogamos contra o Egito e ganhamos de 2-1. Um jogo que teve mais ou menos similar ao domingo anterior, um primeiro tempo diferente do segundo tempo e com formações bastante distintas em cada um dos momentos no jogo, né? Com o Ancelotti seguindo com o seu teste de todos os jogadores para ver quem que forma a equipe ideal. Eu queria começar abrindo para você, Pimenta, comentar como é que você viu o jogo, depois a gente passa para o Ricardo e para o Arthur, para a gente comentar, e eu dou um pouquinho as minhas palavras no final também. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho assim, no geral, a imprensa esportiva brasileira está, no geral, reclamando do resultado, né? Que é pouco, que o Egito, que o último jogo e tudo mais, e que 7 jogadores não renderam e tal. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Brasil foi bem ontem. O Egito é um time difícil.
O último resultado da data FIFA, o Egito empatou em 0-0 com a Espanha. Não é um time... A gente não jogou com um time... Não é um time de primeira categoria mundial, mas está longe de ser um time como era o Panamá. O Panamá é um time pior, né? E a gente ganhou do Egito. O Egito, eu acho que não ofereceu nenhum perigo ao Brasil. Acho que o Brasil apresentou uma solidez defensiva incrível. O gol do Egito foi uma falha técnica de um dos melhores zagueiros do mundo, que a gente espera não vai acontecer na Copa, pelo amor de Deus, eu não tenho coração para ver aquele gol. Então não acho que o Brasil foi mal, não. Tá longe de encantar, né? O Brasil não foi aquele time envolvente que eu acho que pode chegar a ser. Também tem uma certa controvérsia, tem muita gente achando o segundo tempo foi muito melhor. Eu acho que não, acho que o primeiro tempo do Brasil foi muito melhor que o segundo tempo, especialmente até o Wesley machucar. Eu acho que o Wesley, eu vou queimar a língua, mas o Wesley, a combinação Wesley-Paquetá estava funcionando, apesar do Paquetá, né? O Paquetá muito impreciso nos passes, sempre, impressionante como esse rapaz erra. Torço muito por esse rapaz, mas erra muito passe. Mas o Wesley e Paquetá sobrecarregavam o setor direito e isso, na combinação ainda com o ponta brasileiro aberto, então a combinação Rafinha, Paquetá, Wesley funcionava muito bem, né? O Wesley machuca, o Danilo não tem nem pulmão, nem idade, nem estilo para cumprir esse papel. Eu acho que agora a gente fica um pouco torcendo para o Wesley se recuperar. Se não se recuperar, acho que o Brasil não tem lateral convocado para jogar desse jeito. E vai ter que mudar um pouco, adaptar o jeito de jogar. E o meu terceiro destaque de ontem, assim, o Brasil perdeu uns 4 ou 5 gols no primeiro tempo, incríveis. Eu achei assim, o Vinícius finalizar mal já conhece, mas o que me deixou um pouco preocupado foi como o Thiago matava mal para dentro da área. Ele se posiciona muito bem, aperta muito bem, fecha muito bem a linha de passe. Ele na pressão alta o Brasil funcionou muito bem, por sinal. Mas para a chegada para o gol, em 2 ou 3 oportunidades que ele recebeu em condição de fazer, numa ele abre muito para a lateral, não domina para o centro suficiente, na outra ele recua a bola para a mão do goleiro. Eu acho que o Thiago perdeu a chance da vida dele de virar titular da seleção brasileira ontem. Bons comentários, Cole. Eu acho que tem muito disso que eu vi também ontem, mas de princípio eu concordo com você que eu vi um jogo que eu considero bom, considerando ainda que foi um jogo de laboratório, de experiência, de coisas diferentes, né? Mas bacana. Vamos escutar um pouquinho do Ricardo e do Arthur, e aí a gente faz um debate todos juntos aqui. Até pegando o teu gancho, Pércio, você falou que foi um jogo de experiências, né? E isso é um pouco que me chama a atenção, ter ainda tanta experiência, faltando uma semana para a Copa, com um time base que basicamente não existe ainda, né? Então, se já houvesse um time firme e você usa esses 2 jogos para dar chance, para testar uma posição ou outra, eu entenderia, mas eu não consigo ver qual que é o time base e eu acho que talvez fosse mais interessante tentar firmar, né, nesses 2 jogos pelo menos uma espinha dorsal e testando um ou outro. Só é muita variação, né? Todos os jogadores jogaram, cada um deles, praticamente 45 minutos nos 2 jogos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que parece, né, mesmo com esse rodízio todo, que a ideia de ter um meio-campo meio desidratado, né, que era a primeira intenção dele, independente da formação, eu acho que ele está se convencendo do contrário, né? Porque no segundo tempo do Panamá e nos 2 tempos de ontem, você já vê um meio-campo com 3 ou até um quarto, às vezes, se você considerar que o Rafinha recua um pouco. E isso me agrada. Eu achava aquele 4-2-4, se você não está... 4-2-4? Sei lá, eu não fiz a conta certa. Não, é isso. 4-2-4. Se o time não está entrosado com 4-2-4, se não tem aquela marcação de pressão no ataque bem feita, você pega um time que sai jogando, você pode se dar bem mal, né? E eu acho que não houve tempo para esse 4-2-4, então me aliviou ter essa ideia de um meio-campo mais robusto aí, né? E o terceiro ponto só me chama um pouco a atenção. Achei o time meio caolho para o lado esquerdo o tempo todo, né? Talvez pelo que o Pimenta comentou,
pelo Wesley ter saído. Eu não Exato. consegui entender o Rafinha e o Vinícius, um meio se sobrepondo ao outro, um do lado do outro, e na direita, depois que o Wesley saiu, não tinha ninguém, né? Porque o Danilo não avança e nenhum dos meio-campos caíam para o lado direito, né? Então, isso me chamou um pouco a atenção. Legal, acho que pontos interessantes. Em relação ao que você falou sobre o fato de a gente não ter um time claro ainda, eu acho que o Ancelotti tinha um time relativamente claro antes das lesões. Antes da lesão do Rodrigo, antes da lesão do Estevão e da lesão do Militão. E eu acho que desses três, talvez o que faça mais falta é o Militão, na minha opinião, porque ele completava uma solidez defensiva que a gente ficou com um pouco com um question mark aí, porque a gente não tem laterais que são como a gente teve no passado, né? O Wesley até que começou bem, eu concordo com o que o Pimenta estava falando, e estava funcionando o lado direito ali, Wesley, Rafinha e Paquetá, mas com a lesão do Wesley a gente deixa de ter alguém jovem com potência e com um pouco mais especialista por ali. Mas eu acho que se não tivesse tido as lesões, eu acho que o Ancelotti estaria numa zona de conforto muito maior. Perdendo esses três jogadores que eu acho que faziam parte da espinha dorsal da seleção, eu acho que ele está se dando tempo para fazer as experiências, porque ele não tinha, eu não via ele com condição de tomar uma decisão mais rápida, sabe? Então acho que ele está testando tudo duas vezes para ver quem que vai a campo contra o Marrocos. Então eu acho que é um pouco nesse sentido aí. Mas deixo por aqui e passo a bola para o Arthur. Eu acho que eu tenho umas opiniões parecidas com a de vocês. Me chama a atenção essa quantidade de testes que o Ancelotti vem fazendo, mas ao mesmo tempo eu entendo que é fruto de um ciclo quase não, né, desastroso da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. O Ancelotti teve pouco tempo e ele teve pouco tempo para pensar num time titular e por isso ele tem que ficar fazendo essa quantidade de testes que pessoalmente não me agrada. Eu acho que não é puxando o saco do meu pai, mas como ele disse, a seleção acaba não tendo uma cara para a estreia da Copa. Isso pode afetar em questão de entrosamento, posicionamento, jogo coletivo, mas saiu uma notícia, acho que ontem ou ainda hoje, onde o Ancelotti diz para o GE que ele já tem um time titular. Então, se ele já tem esse time titular em mente, que ele comece a treinar esse time hoje e durante a semana, que aí acho que em uma semana dá para pelo menos ter um time um pouco mais estruturado. Eu também não acho que foi uma atuação ruim do Brasil, não. Foi um jogo, acho que marcado muito pelas chances perdidas do Brasil. O Pimenta tocou nesse ponto, nas finalizações do Vini, do Igor Thiago, do Rafinha, todas assim, e vários lances vindo mesmo pelo lado esquerdo, lado direito pouco ativo no ataque, principalmente na área, e o Brasil realmente deixando a desejar nas finalizações. Eu acho que defensivamente o Brasil não foi muito exigido nesses amistosos, um gol marcado por uma falha individual do Marquinhos, mas me chama a atenção, eu tô com uma colinha aqui, o Brasil chegou ao 7º jogo consecutivo sofrendo gol. Então, é uma coisa que, assim, me preocupa porque a gente pode analisar assim, mas o gol do Panamá teve um desvio na barreira, o outro foi um golaço no meio da rua, agora foi uma falha individual. Só que, ainda assim, eu acho que pro nível que a seleção brasileira precisa para uma Copa do Mundo, 7 jogos seguidos tomando gol, chama atenção, e essas falhas individuais também. No mais, eu acho que foram testes bons, testes importantes, testes que oferecem talvez uma variação para o Ancelotti ao longo da Copa do Mundo, ao longo do ciclo. Mas agora, acho que chegou o fim do período de testes, ele tem que ter o plano A, que é o time titular, o plano B, C e D, que são essas variações táticas que eu citei aí. É isso aí. Legal. Perção, eu tenho uma pergunta para o Arthur e para vocês. O Fábio Sormani ontem, ou hoje... O lúcido Fábio Sormani, né? Falando do gol do Marquinhos, colocou parte da culpa no Alisson. Arthur, você é da turma que acha que o Alisson chama gol? Cara, uma saia justa aí, né? Mas... Não, eu acho que é muito difícil isso do chama-gol, porque aí você parte para um lúdico. Uma parte mais da sua imaginação do futebol. E eu acho que é um goleiro que
na seleção as pessoas contestam e dá para entender, porque ele estava meio que marcado nas eliminações mais traumáticas, né? Dava para ter defendido o chute do De Bruyne, mas o chute da Croácia teve um desvio, ele não pegou, ele não pega pênalti. Então ele fica marcado por esses momentos, mas é um goleiro que é seguro. Acho que na seleção ainda precisa se provar, mas você não consegue dizer assim, putz, o Alisson frangou no gol, o Alisson falhou. O Zico saiu cara a cara com ele, tirou bem, sabe? É um lance de 1 para 1. Então o goleiro não tem muito o que fazer, ele tem que escolher, tem que arriscar, e acabou que o Alisson não tomou a melhor decisão. O Zico acerta a bola na bochecha da rede. Não tem como pegar aquela bola, pelo Então, amor de mérito Deus. do Zico também. Pois é. O que Aliás, não invalida seu o pai, Alisson seu pai, ser mão de seu pai alface. provavelmente comemorou o gol, porque foi gol do Zico, né? Eu imaginei. É um Zico com K, né? O nome dele, né? Com C. Com C. Uhum. Eu acho que o Alisson não teve culpa, eu acho que foi uma infelicidade tremenda do Marquinhos. Me lembrou a entregada do Cerezo em 82 contra a Itália, que o Paulo Rossi pegou a bola. O Arthur não estava vivo ainda nesse momento. No fatídico jogo que a gente perdeu de 3-2 para a Itália, o Cerezo fez uma dessas e o Paulo Rossi pegou e fuzilou ali. Eu acho que o Alisson não teve culpa. Eu acho que o Alisson é um bom goleiro. E espero que na Copa do Mundo ele se prove como o grande goleiro que vai estar com a gente no hexacampeonato mundial, né? Mas tem momentos onde a gente fala, ai, não acho que foi o caso ontem, hein? Não acho que foi o caso ontem. Arthur, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão de tomar gol, né? E eu li mais de uma vez nas últimas semanas que o plano do Ancelotti, mais do que fazer muitos gols no Mundial, é ser a seleção que tome poucos gols, porque os campeões mundiais são aqueles que não perdem e não tomam gols, ao invés de fazer um caminhão de gols, como a gente já viu até na história do Brasil no passado, né? Então, eu compartilho a preocupação com você. Fala, Beto! Seja bem-vindo! E aí, galera, tudo bem? Tudo Tudo bom? bem, E cara. aí, Arthur, Pércio, Beto, Ricardão, tudo bem? Ricardinho, é isso aí. Isso aí. Como é que você tá, Beto? Tudo bem. Voltei aqui de um compromisso, agora 100% aqui no América Catarse. Isso América aí. Catarse, é mais difícil de América, falar. tá. América Exatamente. Tarse, né? América Catarse, É isso. uma, Uma É isso aí. junção, né? isso. Beleza. Smart, like always. Legal. Beto, a gente está comentando um pouquinho do jogo de ontem no Brasil, antes de entrar no que a gente vai falar Perfeito. sobre destaques da Copa e tal, etc. E o Arthur tinha levantado um ponto interessante, que é uma preocupação de que nos últimos jogos, nos últimos 6 jogos, o Brasil tomou gol, né? E a gente está tomando gol de seleções como tomamos 2 gols do Panamá, ontem tomamos um gol do Egito e tal, etc. E eu estava comentando que eu li bastante que uma das filosofias que o Ancelotti tem falado sobre o Mundial é que ele quer ter um time que tome poucos gols, ao contrário de que faça um caminhão de gols, né? Que os campeões mundiais são equipes que são pouco vazadas, né? Então, já que você ainda não se aqueceu, eu já jogo a bola para você comentar e falar um pouco do que você achou do jogo de ontem e comentar um pouco sobre esse ponto também. Não, legal, eu acho. Vamos lá, vamos começar, vamos aquecer. Bom, o pessoal do segundo tempo bem melhor do que o pessoal do primeiro tempo, né? Não sei se vocês falaram isso já ou não, mas para mim é notório que os caras ali estão com mais vontade, enfim, não sei. Eu acho o Luiz Henrique tem que ser titular, não sei quem sai, mas é um jogador que eu acho que faz uma diferença grande, física, é um jogador de drible, né, e um drible diferente, né, do Vini. A gente tem um jogador, o Vini, um jogador de drible, mas é um drible em progressão, mais em velocidade. O Henrique é um jogador habilidoso, ele corta, ele vai para os dois lados, ele tem físico, né, ele não é um jogador burro, né, ele olha o jogo, então eu acho que esse cara, em algum momento, ele vai acabar entrando no time de alguma maneira, né.
Gosto muito do Danilo também, do jeito que ele joga. É, o Ricardinho acompanha bastante futebol inglês, né? Quem fez o gol, né, foi o Bruno Guimarães, foi isso? Bruno Guimarães. Um jogador também, não sei, mas eu não vejo tanto ele jogar, então, né, o Danilo que a gente vê mais jogar, um jogador que chega na frente, me lembra o Paulinho um pouco. Né, um cara que marca, mas ele consegue sempre estar chegando numa hora certa ali no ataque, um homem de surpresa. Enfim, mas eu acho que o Brasil está bem servido nesse sentido, porque como você adicionou nessa primeira fase idiota, com esses times ridículos que a gente vai ter, vai precisar mais plantel, né? Você vê, ontem a gente já teve a lesão, prepara o Mateuzinho aí que vai entrar agora, vai ser convocado do Timão na lateral direita, porque agora a gente tem o Danilo, de lesão muscular, já era o cara, desculpe, não tem como, vai ter que sair. Então agora vão ter que arranjar outro lateral direito. E, enfim, a questão da defesa, não sei, cara. O Marquinhos, né, apesar de ser realmente super experiente e sempre faz alguma cagadinha em algum momento. Vamos supor, vamos esperar que a cagada já tenha sido essa e já tirou da frente, né, na parte estatística aí. Mas eu acho que o Brasil está bem servido porque, e concordo com o Ancelotti, lógico, né, quando a gente faz nossos bolões aí, né, 3-1, 4-1, 5, tudo 1-0, 2-1, 1-1, 0. Apesar que não tem as goleadas aí com esse Curaçao da vida aí. Sem dúvida. Mas no final depois é tudo pau a pau, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma mescla daquele pessoal do segundo tempo. Não acredito no Endrick tanto, eu acho que é um jogador para a seleção fraco do ponto de vista físico, né? Lógico que a gente teve sempre Romários, etc, mas era outra época, né? Enfim, eu acho ainda que esse tanque aí que a gente arranjou vai ser uma boa. E tem que ver aquela ligação ali do meio, né? O Matheus Cunha de 9 eu não acredito também, né? Um cara que eu acho que ele rende muito mais jogando um pouco mais na posição do Neymar, né? Então vai ser entre o Neymar, o Matheus Cunha. O Cunha ali. de 9 é só a numeração dele, né? Né? Até tinha um erro da CBF, porque para uma pessoa leiga, que assiste futebol de 4 anos, vão cobrar do Cunha como se ele fosse um centroavante. Aí parte da mídia pega a pilha nisso e começa a cobrar ele por algo que nunca foi da maior natureza dele, não fazedor de gols. Acho que ele até era centroavante no Atlético de Madrid, mas desde a época do Wolverhampton ele já jogava, que nem o Beto falou, mais na posição do Neymar, um meio armador, essas coisas. E ele ainda não foi muito testado nessa posição. Agora só resta ele ser testado ou no treino ou num jogo da Copa já resolvido. Acho que o jogo mais propício para teste, eu imagino que seja o Haiti, mas, claro, ainda assim não dá para ficar usando só de laboratório. Olha só, concordo com o Arthur. Eu acho que é um desserviço da seleção brasileira dar um 9 para o Cunha. Todo mundo fica esperando que ele seja centroavante e não é. E só para, assim, dos 55, olhei isso hoje cedo, dos 55 da pré-lista, os dois laterais. Só tem 2 laterais. Vitinho, na né? lista. Vitinho do Botafogo e o Paulo Henrique do Vasco. Que se o Wesley for convocado, eu acho que deveria ser a escolha. O Paulo Henrique, acho que tem mais as características ofensivas que a gente precisa, porque lateral defensivo a gente já tem. E eu acho que o Ancelotti deve estar querendo cortar os pulsos de não ter colocado o Estevão no 55. Parece que o Estevão está recuperando muito mais rápido, só que agora o Estevão tá fora do baralho. Já foi. Eu acho que é um bom ponto, assim. Olha, do meu lado, eu vi um bom jogo do Brasil, considerando que era um jogo amistoso antes de começar a Copa. Eu gostei do início do primeiro tempo, gostei muito do início do segundo tempo, foi quando a gente marcou os nossos gols. Bruno Guimarães, acho que foi dos últimos jogos que eu vi na seleção, foi o melhor início dele. Eu acho que ele é um cara forte, ele joga muito bem na Liga Inglesa. E ele demonstrou que ele estava ligado no jogo ontem, marcou um gol como ele sabe fazer.
Eu acho que ele, na minha opinião, ele é titular, para mim, indiscutível nesse meio de campo, porque eu tenho um question mark no meio de campo. Eu acho que o Casemiro tinha que sair. E eu colocaria o Danilo Santos, junto com o Bruno Guimarães e com o Lucas Paquetá. Eu acho que Pelo amor de Deus, por que Casemiro. a gente não pega? Vamos pegar uma escavadeira e fazer logo um buraco no meio do campo. Assim todo mundo cai nele. Não, é que eu acho que, pegando esse gancho do Pércio, o Casemiro é um bom marcador, mas é um cara que não sei se tem intensidade ainda de jogar 90 minutos numa Copa do Mundo. Ele, para entrar ali aos 20 do segundo tempo para segurar um resultado, eu acho válido. Agora, de dupla de volantes titulares, para mim tem que ser Danilo e Bruno Guimarães, porque o Danilo tem a mesma intensidade na marcação que o Casemiro e ainda consegue apoiar mais no ataque, entendeu? Então, eu acho que é uma dupla que valeria o teste, né? Agora, resta ver quando o Ancelotti vai fazer isso. E aproveitando, né, que a gente está falando sobre o Bruno Guimarães, eu acho que ontem foi uma partida melhor dele, porque foi quando o jogo passou mais pelo meio de campo. Se o jogo não passa pelo meio, ele tem uma certa dificuldade de se destacar. E ontem ele estava um pouco mais avançado, ele deu 2, 3 passes muito bons, quebrando a linha. Ele acho que ele deu um passe até para o Igor Thiago finalizar também, marcou em cima para fazer o gol. Então é um cara que eu acho que para se destacar o jogo tem que passar por ele. Se ele for um cara secundário ali na construção de jogadas, eu acho que a gente acaba não extraindo o melhor dele. E talvez um pouco mais avançado e deixar ou o Casemiro ou o Danilo mais como um cão de guarda ali nesse meio de campo. Olha só, Perção, eu vou propor a gente, então, já emendar na primeira pergunta do roteiro e começar pelo Arthur. Arthur, escala a sua seleção contra o Marrocos. E escala a seleção que vai jogando por a técnico Arthur Sapiro contra o Marrocos. A pergunta é quem a gente acha que o Ancelotti vai escalar ou a nossa preferida? A sua seleção. O Ancelotti. Tá certo. Você vai falar do Ancelotti. Alisson no gol. Considerando que o Wesley não vai estar apto para jogar ainda, eu colocaria o Danilo, é quem temos ali. Marquinhos, Gabriel Magalhães. Douglas Santos na lateral esquerda. Danilo, Bruno Guimarães. Aí eu colocaria... Eu colocaria o Paquetá no meio, para sua felicidade. Pimenta. Eu torço por esse rapaz, eu torço muito por ele. Aí eu fico com uma dor de cabeça nessa ponta direita, que eu fico entre Luiz Henrique e Rafinha. De início, eu iria com Rafinha. Se eu ver que não tá engrenando, eu coloco o Luiz Henrique, que é um cara que pode entrar para dar uma incendiada no jogo. O Beto falou bem, é um cara que é muito forte no 1 para 1, no arranque. Aí Vinícius na esquerda e no ataque Igor Thiago, guardando o Endrick como um elemento surpresa pro segundo tempo. Assim como o Luiz Henrique, um cara para entrar, incendiar. Enfim, essa é a minha escalação. 4-3-3 com o Igor Thiago na cabeça do ataque. Beto, sua vez. Seus 11. Tá bom. Vamos lá. Acho que o Alisson ainda é o nosso melhor goleiro, não tem jeito. Apesar de não ser um goleiro que faz defesas espetaculares, mas é um goleiro mais sólido. O lateral direito temos o Danilo, vamos ter que ir com ele. Acho que chegar um cara novo aí não tem jeito. A dupla de zaga também concordo com o Arthur, é a nossa melhor zaga. Se o Marquinho, esse rapaz realmente do Arsenal é muito bom. Vamos torcer que a cabeça dele esteja no lugar aí, da perda do pênalti dele e tal. Cara, ali na esquerda acho que tanto faz, meu. É um ou outro ali, pena que a gente... A lateral esquerda sempre foi uma força nossa, né? De tradição de jogadores extremamente técnicos e poderiam ser meias em outros times, e hoje em dia temos 2 brucutu lá, não tem jeito. Põe aí um A ou B. No meio, eu acho que eu vou fazer aí uma inovação do passado, né? Aqui nosso quadrado mágico. Então fazemos Casemiro, Bruno, Danilo, para aí poder livrar o meia, para não precisar marcar tanto. E aí, começando com, acredito, mais o Matheus, quando você põe 3 volantes, para um cara mais rápido. Porque o Paquetá marca mais o jogo, né? Então, colocaria o Matheus, e aí no ataque vamos de Rafinha e Vini, sem centroavante inicialmente, vendo se a gente consegue, né,
O Brasil não tantas vezes teve um centroavante referência, né? Apesar de ter tido, né, obviamente, Romário e Ronaldo, mas o Ronaldo também não era um cara que ficava parado, né? Um cara que saía, ia para cima, enfim. Ver se o Rafinha e o Vini conseguem mais espaço sem ter um pilar ali, um poste na frente ali. Beleza, Roberto Otávio Parreira. Tele Santana, 4-4-2. Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, é isso aí. Arthur nem sabe o que é isso. Eu eduquei ele para saber. Não, o meu pai já me falou, mas infelizmente eu não peguei essa época. Eu fui abençoado com outros grandes meio-campistas aí da minha geração. Tá certo. Contém ironia, mas. Ok. Ricardo, você, querido? Olha, eu iria de Ederson. Ederson. Alisson mão de alface não serve. Depois eu privilegiaria o fato de que quando alguns jogadores têm esse entrosamento coletivo vindo de um clube, por acaso o clube é o Flamengo, tá? Mas é só um acaso, levar esse entrosamento para a seleção, já que a seleção tem pouco tempo de preparo. Então eu iria com Danilo, iria com o inevitável Marquinhos, né? Os corintianos adoram ele, que nem o Thiago Silva, todo mundo adora e na hora H ele erra, mas vamos com ele. Léo Pereira e Alexandro fazem o lado esquerdo do Flamengo, então deixa os dois lá, sabe? Muitas vezes o Léo Pereira até ocupa o lugar do Alexandro, o Alexandro volta para a zaga, o Alexandro foi zagueiro na Europa antes de vir para o Flamengo. Aí o meio-campo eu concordo, eu destituiria o trono do Casimiro, iria com o Danilo, com o Bruno Guimarães, com o Paquetá. E dali para frente faria um ataque bem móvel, sabe? Também sem centroavante. Acho que eu iria com o Rafinha, com o Vinícius e com o próprio Matheus Cunha lá, todo mundo alternando posições. Ok, caramba. Acho que o Brasil tem bom material para compor um time, porque a gente já tem três escalações diferentes aqui. Legal, Ricardo, bacana. Pimenta, sua vez. Obrigado, Ricardo Sapiro, pelas opiniões sempre muito objetivas. Escalou todos os jogadores do Flamengo na linha principal. Tem um conceito por trás disso, é aproveitar de um entrosamento coletivo para um time que não tem chance de ficar treinando muito tempo junto. É objetiva a posição. Foi o que eu falei, é uma opinião objetiva. A minha defesa é igual a do Arthur e do Beto. Eu acho que eu acho que não tem muito questionamento. Eu escalaria um time que eu acho que é o time que a sorte vai escalar. Eu escalaria Casemiro e Bruno Guimarães. Eu fico tentado a colocar o Danilo como terceiro, mas eu acho que vai falar mais alto o entrosamento. Eu acho que o Matheus Cunha tem que jogar, acho que ele abre muito espaço. E acho que tem que jogar Matheus Cunha, Vinícius, Rafinha e eu colocaria o Thiago. Eu acho que o Luiz Henrique é um puta jogador, mas na seleção ele sempre decidiu quando ele entrou do banco. Toda vez que ele entrou jogando, ele nunca foi decisivo. Não sei se é psicológico, não sei se é porque ele entra no segundo tempo e o outro time já está meio cansado e ele é um trator e passa por cima de todo mundo, mas eu deixaria o Luiz Henrique no banco e o Igor Thiago como referência na área. Muito bem. Ok, quarta escalação diferente aqui, então a gente vai ter a quinta escalação diferente aqui. Não tenho mudanças em relação à defesa, eu concordo, vou na linha do Arthur, do Cole, até chegar no meio de campo. Acho que o meio de campo também é igual ao do Arthur, o Danilo Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Casimiro na reserva para tentar no final do jogo e segurar um final de jogo difícil, mas não iniciando como titular. E no ataque eu vou com Rafinha e Vini abertos nas pontas. E eu coloco o Endrick como titular com o Igor Thiago entrando no segundo tempo para dar um refresh aí. Mas, assim, o meu ponto aqui eu acho que a gente precisa de um camisa 9, efetivamente, e por mais que o Endrick seja um cara que se movimente muito, e o Igor Thiago seja mais 9 do que o Endrick, mas o Endrick entra com
uma potência e com uma vontade que eu acho que ele contagia o resto do ataque. Por mais que ele não seja o craque dos sonhos, como a gente já teve no passado, mas ele contribui e quase sempre, ou ele faz o gol dele, ou ele dá uma assistência, ou ele sofre um pênalti. Assim, eu acho que as estatísticas do Endrick na seleção são muito fortes. Então, eu colocaria ele para começar o jogo contra o Marrocos. Muito bem. Só um comentário. Qual que é a Só um próxima comentário, pergunta? Pércio. Sim, diga. Fala aí, Beto, fala aí, manda seu comentário antes. Não, da só o gente meu fechar a comentário é o seleção. seguinte: sem o Neymar em campo, né, eu acredito que talvez eu esteja errado, mas vocês me corrijam. O Casemiro é o cara que fala, é o capitão, é o que dá esporro, é o que dá bronca, é o que fala com todo mundo. Né, não tem outro. É verdade. Né, o Neymar fala, o Neymar é o líder quando ele está em campo, mas sem ele em campo é o Casemiro. Então, cara, o Casemiro não vai sair do time. O cara não vai tirar o Casemiro do time. Não vai. Sendo vai, realista, ele não sai. Não sai. É o homem de É o confiança. cara, é o líder ali, é o cara que dá o carrinho lá no Endrick, que não sei o que, enfim. Sem dúvida. É um bom ponto, hein? Excelente. Concordo. Concordo também. Começa o roteirinho aqui, Percião? Manda ver, Pimenta. Olha só, a gente vai fazer algumas perguntas. Agora, saindo da seleção brasileira, a gente vai falar de tópicos gerais da Copa. Mas eu vou tentar simplificar, porque houve uma certa reclamação de certos membros aqui do corpo de comentaristas, de muito detalhe e tal, né? Apesar que é um podcast sobre a Copa, né? Não é um podcast sobre o Flamengo e a seleção brasileira. Mas a gente vai fazer algumas perguntas para ver a desenvoltura de certos membros sobre a Copa no geral. A primeira pergunta é uma combinação aqui. Eu quero saber de cada um qual o seu favorito para ganhar a Copa? Qual você acha que vai ser a grande zebra, a grande surpresa da Copa? Zebra é uma palavra, zebra é a palavra errada. A surpresa. O que vai acontecer que ninguém está esperando? Não é necessariamente o Uzbequistão vai ganhar de não sei quem. Não, qual que é a surpresa da seleção? Como foi o Marrocos na Copa passada? Que a gente vai falar e falar, puta, isso aqui aconteceu de diferente. E qual vai ser a grande decepção da Copa? Qual que é a seleção que a gente vai olhar e falar, puta, a gente esperava tanto e não deu em nada? Ok, vamos começar pela ordem aqui. Vamos deixar você para o fim, então, Pimenta. Vamos começar pelo Beto? Vambora, acho que, cara, não dá para fugir da França, eu acho, como favorita, né? Eu acho que é realmente a seleção que tem um plantel ali muito completo, muito junto. Não sei, talvez entender, não sei se o Mbappé é um cara que é tão divisivo, né? Na Copa passada, enfim, não foi dessa maneira. Então eu diria que a França é a favorita, porém vou colocar também a própria França como a decepção, porque eu acho que pode ser algo que eles tenham ali um nível de talvez soberba que pode complicar para eles em algum momento ali mais próximo, né? Eu acho que isso, de certa maneira, eu acho que a Copa agora ajuda um pouco com essa primeira fase, porque os times podem se acertar um pouco mais, né? Esse ponto que a gente falou de não ter treino, de não ter tempo de treino, e é verdade, né? Já acabou o campeonato agora e já começa a Copa, enfim. Mas esses 3 jogos vão ser realmente importante aí para tentar achar os times. Então essas são as minhas, a minha surpresa, a minha favorita, minha decepção. A minha surpresa acho que eu vou deixar a Noruega, de repente. Vamos ver com o Haaland, que é um jogadoraço, né? Que pode decidir jogos aí. E nessa ideia da gente ter placar de 1-0, 2-0, 1-2-1, enfim, é um jogador que vai... Eu não conheço realmente assim o meio campo da Noruega, se tem jogadores que conseguem alimentar ele ou não, enfim. Mas eu acho que a Noruega pode ser uma boa surpresa aí na Copa. Tô por fora dos africanos aí, qual que tá melhor. Legal, Beto. Boas palavras aí. Pimenta, você quer voluntariar aí suas sugestões? Claro. A minha seleção favorita para o título, infelizmente, é a Espanha. Eu acho a Espanha um timaço. Eu vou jogar para 8 jogos seguidos, no calor, um puta plantel. Obviamente que a França é favorita também, mas acho que a Espanha, para ser um pouco diferente do Beto, eu acho que eu vou colocar a Espanha como minha favorita. A grande surpresa da Copa será a seleção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos jogaram ontem contra a Alemanha, perderam de 2-1, podiam ter perfeitamente ganho o jogo. Vão jogar em casa. E o Christian Pulisic está jogando muito bem. E tem vários jogadores que podem surpreender nos Estados Unidos. O Ea está jogando bem. O centroavante, que é uma espécie de Igor Thiago gringo, né? O Balogun,
é bom jogador. E ontem foi um golaço dos Estados Unidos em cima da Alemanha. E olha, eu acho que vai ser a surpresa da Copa. A grande decepção da Copa será a Noruega. Eu acho que a Noruega é um timaço que chega lá todo mundo falando que a Noruega vai ser o cavalo negro o cisne negro da Copa e tal. Eu acho que vai ser eu acho o Haaland um ótimo centroavante, mas ele precisa muito de alimentação. Acho que o Martin Odegaard é um ótimo meio-campista, mas é meio irregular. E chega cansado no fim da temporada. E acho que o calor vai matar a Noruega. É um bom ponto. Acho que chega nas oitavas, mas não vai ser esse bicho papão todo. E vou dizer mais, o Brasil vai eliminar a Noruega da Copa do Mundo. Uma atuação de gala de Matheus Cunha. Espetacular. Ok, maravilha. Okay. Ricardo, com você, Sapiro. Eu vou de França como favorita também. Acho que um conjunto que se repete, um técnico que está aí há muito tempo, alguns jogadores já em boa fase individual, outros que podem se recuperar. De surpresa, eu vou trazer uma nova seleção aí para a mesa. Escócia. Acho que terminou bem, né? A classificação, com astral alto, energia, classificação heróica. Ontem, tudo bem que foi a Bolívia, né? Mas também meteu 4. Jogou bem, né? Então, seria uma surpresa interessante a Escócia, né? Possivelmente teria que passar em segundo, né? No grupo do Brasil, ou ser um bom terceiro e tal. Um bom terceiro, né? Então, acho que vai por aí. E na decepção, ao invés de ser uma decepção sobre uma expectativa que não se realiza, eu vou com uma decepção recorrente, que acho que vai ser a Alemanha de novo. Vai acabar dançando aí na primeira fase ou, no máximo, cai na segunda fase. Legal. Boas reflexões. Ricardo, bacana, cara. Joia. Arthur, você? Eu acho que minha seleção favorita ao título tem que ser a Espanha. A Espanha, ela vem muito, eu diria, baleada para esse ciclo, né? Jogadores que ainda não estão 100% por questões físicas, mas é um time muito entrosado, um time bem treinado e que tem um fazedor de gols absurdo, que é o Oyarzabal, né? Em datas FIFA, ele sempre marca. E é um time que vai chegar confiante. Zebra, eu vou com... Eu estava pensando entre Noruega e Turquia, mas eu vou com a Turquia. Tem uma safra nova vindo aí, o Kenan Yildiz fez uma baita temporada pela Juventus. Eu sinto que ele pode ser um cara que bota a bola um pouco debaixo do braço e leva essa Turquia pelo menos até umas oitavas, quartas de final, que para os padrões Turquia eu acho que seria algo surpreendente. Ele já fez isso na Juventus também, carregando esse time em muitos momentos. Decepção, acho que a Alemanha nem sei se seria uma grande decepção, porque ninguém está esperando muita coisa, mas acho que a França, ela flerta muito com um Brasil 2006 ali. É um elenco com muita opção, muito jogador craque, que é destaque nos seus times, mas que às vezes acha que pode ganhar a qualquer momento, sinta até um pouco desleixado. O Mbappé, eu não sei se ele pode causar alguma ruptura no vestiário, como já tem rumores dele com o próprio Kanté, que é o jogador mais bonzinho do mundo. Então, minha decepção é a França. Legal. Boas palavras, Arthur. Eu coincido com você em relação ao candidato ao título, para mim, a Espanha, por uma questão de eu acho que eles têm a melhor equipe em termos de união. Porque a França tem uma constelação de craques impressionante, principalmente, na minha opinião, do meio de campo para frente. Talvez o melhor ataque que eu já vi em muitos anos, mas eu acho que a Espanha tem uma equipe. E eles foram campeões da Copa da Europa aqui com, eu diria, relativa tranquilidade. E eu acho que eles são, para mim, os favoritos. Como surpresa, eu não tinha muito no meu radar. Eu vou colocar a Costa do Marfim, que meteu um pequeno chocolate na França essa semana. Tem um monte de jogador habilidoso lá. Eu acho que eles vão ser o Marrocos de 2022, vai ser a Costa do Marfim em 2026. Decepção, acho que vai ser a Argentina. Eles chegam como campeões, último Mundial do Messi, mas eu acho que a soberba deles vai ser maior que a soberba da França.
E esse é o meu palpite de decepção para 2026. É isso aí, Percião. É a mesma zaga. Bom palpite para decepção. É a mesma zaga de 2022, 4 anos mais velha, e é uma zaga que entregou o jogo no final para Holanda e entregou o jogo no final para França. A zaga morreu nos 2 jogos no final, né? É verdade. Não, e sem contar que foi um ciclo da Argentina pouco exigido também, né? Ganhou a Copa América nos Estados Unidos em 24, e fez uma baita eliminatórias também, só que eu não acho que dá para você considerar o nível da América do Sul como um padrão de assim, a seleção tá pronta, e os amistosos que eles fizeram realmente muito aquém do nível de Copa do Mundo. Mas é um time, gente, muito bem treinado, né? Tem o sim. Não dá para descartar, mas... Podcast brasileiro, dane-se Argentina. Um meio de campo... O meio de campo da Argentina titular em qualquer seleção do mundo, né? Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes, Julián Alves. O De Paul não sei. O Rodrigo De Paul seria titular da seleção brasileira, sim ou não? Não, sim, mas de todas as seleções eu não sei. É um cara que... O Enzo seria titular da seleção brasileira? Não, ele seria, mas ele vai chegar com ritmo de MLS para a Copa do Mundo. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Você acha? Eu acho. Tá bom, vamos ver. Eu acho tomara que eles sejam uma decepção. Essa é a... Tomara que eles sejam uma decepção. Tomara. Bom, próxima pergunta aqui do roteirinho. Falando de jogadores. Então, também consolidando aqui a nossa pergunta, qual vai ser sua lista de 3 jogadores de candidatos para craque da Copa? 3 jogadores. E também já joga lá dentro quem vai ser o artilheiro da Copa e qual vai ser a revelação da Copa do Mundo. Um jogador que ninguém está esperando muito, mas que vai aparecer. Mas não vai ser um dos craques, mas vai ser, esse jogador realmente apareceu na Copa do Mundo de 2026. Ok. Podemos começar pelo Ricardo Sapiro e depois a gente vai invertendo um pouco a ordem da... Me pegou muito, muito complexo, me pegou despreparado aí, mas vamos. São 3... Não, vou tentar, vai. 3 candidatos a craque da Copa. Tá. Quem é o artilheiro da Copa? E quem é o jogador que ninguém está esperando que vai aparecer, que vai printar e falar, puta, esse cara... Tá bom. É a revelação da Copa do Mundo. Olha, dos 3 destaques da Copa, eu iria com... Tô torcendo muito pelo Vitinha. Acho um grande jogador, um cara que honra, né, a qualidade de meio-campistas, e eu torço para o futebol continuar valorizando esse tipo de jogador. Nesse mesmo espírito, Paquetá tem toda a chance de ser um destaque da Copa também. Mesmo conceito, meio-campo que brilha, jogador que consegue armar e chegar no ataque. E eu aposto numa ressurreição ou volta em alto estilo do Mbappé. Todo mundo dizendo que acabou, que o Real Madrid, que está escanteado e tal. Esse cara, quando está focado e concentrado, ele é um psicopata do futebol, né? Ele não sente nada, não sente medo, corre os riscos que tem que correr, arrisca o que tem que arriscar. Se ele colocar isso na cabeça, ele vai. Poder de definição, né? O artilheiro, eu tenho dificuldade para pronunciar o nome do artilheiro, mas é o centroavante da Espanha, Arthur. Repete aí. Oyarzabal. O do Real Sociedad. Como é que é? Oyarzabal. Ele mesmo. Né? Artilheiro. Nunca vi jogar. Cara, ele é um cara que joga no Real Sociedad da Espanha, né? Aprendi nos últimos dias aí. Craque. Mas num time secundário da Espanha, mas na seleção faz gol em todo jogo, né? Faz gol em todo jogo da Real Sociedad. Levou a Real Sociedad para a final da Copa do Rei. E como revelação, eu vou para uma pegada brasileira, vou de Endrick, entrando em alguns segundos tempos e resolvendo uns jogos. Boa escolha. Legal, beleza. É bom que a gente tem aí muita opinião diferente, a gente vai colecionando dados aqui. Boa, Ricardo, bacana. Beto, você? Vamos lá, craques, Dembélé, Yamal e Vini. Artilheiro, o Viking lá das tranças, o Haaland.
Revelação é difícil, hein? Que eu tô sem repertório, como disse aí o, o Ricardo. Um jogador que a gente não conhece, tal. Não pode ser. Acho que o Puzilic, né? Já é muito conhecido, não dá. Na França, no Brasil a gente também não tem nenhum. Vou por aí do Brasil. Ryan. Ryan, excelente Ryan, boa. revelação. Boa. Craque de bola. Ryan titular da Copa de 2030. Eu já vou cravar agora. Ryan e Estevão, os dois. Legal, Beto. Bacana. Arthur? Eu só tô na dúvida, são 3 craques da Copa ou um só? 3. Três candidatos. Três candidatos. Não, boa. E um melhor artilheiro também. e uma revelação. Boa. Os 3 candidatos eu vou de Vitinha, Doué, da França, e Harry Kane. Artilheiro, eu vou de Harry Kane também. A Inglaterra tem um grupo relativamente fácil. A gente sabe que ele vai fazer a festa lá com os gols. E também chega num ótimo momento. E revelação, eu vou... Eu gostei do palpite do Beto. Eu vou de Ryan também. Ryan e Endrick. Ryan, vai. Só pra não ficar ensaboado. Beleza, maravilha. Bons palpites. Pimenta, você, querido. Cara, é um consenso, né? Tem, os nomes dos craques sempre se convergem, né? Os meus nomes são Lamine Yamal, o maior jogador do mundo na atualidade, na minha opinião. Aliás, eu vou falar desde já, para ninguém falar que eu não foi um furo, mas eu vou falar de já. Eu gostaria de ver Lamine Yamal no Corinthians. Eu acho que ele seria uma ótima opção para quando o Yuri Alberto tiver aí com uma dor de estômago e tal. Segundo candidato a craque da Copa é Michel Olise. Onde joga esse cara, Cole? Na França. Ele joga na França, eu sei, cacete. No Bayern de Munique. No Bayern. O Olise é um futebol, uma classe, um talento, finalização. Para mim, se a França for longe, vai ser porque o Olise... junto com os outros, né? O Mbappé realmente é... Ele é grande? É pequeno? Ele é um jogador rápido, elegante, um pouco alto. Ele vai bem, tem uma qualidade de toque rápido, 1 ou 2 toques, uma qualidade de finalização, um posicionamento impecável. Imagina, meu terceiro... Imagina o Vini jogando pela direita, mas melhor que o Vini, atualmente. E entrando em diagonal e acabando com o jogo. Tipo, incisivo. Impressionante. O meu terceiro candidato a craque da Copa é Harry Kane. Eu acho que o Kane é um craque. É talvez o melhor camisa 9 dos últimos 20 anos. Joga muito. O Harry Kane no Bayern de Munique é impressionante. Posicionamento, quantidade de gol, qualidade do passe, qualidade da falta, qualidade do cruzamento. Muita força, né? Nossa, mas é um jogadoraço também. E as diferentes posições que ele faz também, né? Joga de exatamente. 9, de 10, o Harry Kane é um 9, é um 9,5. Já jogou de 8, já jogou de 8. Impressionante. Aliás, o Harry Kane caia muito bem na seleção brasileira. Seria incrível na seleção brasileira. Trocar, né? Todos, pelo jeito. O Harry Kane, para mim, vai ser artilheiro da Copa, porque o grupo dele é fácil e ele faz gol até de madrugada. E para mim, um jogador que não está nos principais times europeus que vai brilhar nessa Copa é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique joga naquele time russo, meio escondido, no Zenit, né? E eu acho que é um jogador que, quando aparecer no palco da Copa, começa a temporada provavelmente na Premier League. Bacana. Tomara. Ele vai ter jogado bem, exatamente. Boas reflexões. Eu não tinha pensado no Luiz Henrique, mas eu acho que ele é um cara que sempre vem bem nos jogos que ele participa. É um tremendo jogador, né? Legal. Obrigado, Pimenta. Minha opinião de craque está 2/3 igual à sua. Candidatos a craque da Copa, eu coloco o Michael Olise da França. Os 2 jogos da quartas de final da Champions League entre Real Madrid e Bayern foram os melhores jogos de futebol que eu vi nos últimos 5 anos. Assim. E o jogo de ida, que foi aqui em Madrid, o Olise acabou com o jogo.
Mas ele fez o que ele fez naquele jogo, foi um negócio incrível. Tanto que o Bayern ganhou, e no jogo de volta o Real Madrid estava ganhando de 3-1, aí tomou um gol no final, e aí o jogo azedou. Complicou, mas o Olise é para mim, forte candidato. Lamine Yamal, da Espanha também. E Oxalá, Vinícius Júnior. Oxalá. Né? Artilheiro, eu tenho dois nomes. Eu acho que vai ser o Mbappé, não vai ser o Harry Kane, porque eu acho que a Inglaterra, como sempre, vai sair cedo do Mundial. Se eles seguirem, eu acho que tem total chance dele continuar fazendo muito gol, mas acho que a França vai mais longe e o Mbappé vai ser artilheiro. E revelação, eu gostei do Ryan que vocês falaram, então vou ficar com o Ryan também, de revelação. Legal. Vamos em frente. Qual que é a Persão, eu só tenho mais uma aqui, que é: qual é o seu palpite para a estreia do Brasil? A sua expectativa para Brasil e Marrocos no sábado que vem? O que vai acontecer nesse jogo? E qual é o resultado? Crave o resultado para a gente. Ok. Vamos começar pelo Beto? Brasil e Marrocos? Puta, é o jogo mais difícil, né? E é o primeiro jogo, estreia. Difícil. Vamos confiar que a gente não tome um gol e a gente ganhe de 2-0, então. Boa, Beto. Legal, obrigado. Arthur, você? 2-1 Brasil. Jogo difícil. O Brasil sai na frente, toma um empate aos 27, 30 do segundo tempo. A gente vai desempatar. Chuto um desses três nomes. Matheus Cunha, Igor Thiago ou Endrick. Um desses três aí vai marcar o segundo gol. Legal, beleza. Ok, boa, Arthur. Ricardo, você? Eu vou para um decepcionante 1-1 de estreia. Para colocar fogo palpite, nesse time, para depois eles, né? Aí vem o Haiti, aí vai ganhar do Haiti, aí vai subindo, né, ao longo da competição, já chega um pouco mais esperto para a Escócia. Um decepcionante 1-1. E olha, o Brasil tem algum histórico de empate, né, em primeiros jogos de Copa. Não seria uma surpresa enorme. Perfeito. Dá para imaginar isso acontecendo também. Legal. Pimenta, o que você diz aí, querido? Cara, o Brasil não empata num jogo de estreia da Copa desde 78. Tô errado? Desde 2018. 2018. Na verdade, 1-1 com a Croácia, né? Com a Suíça. Com a Croácia. Suíça. Então a Croácia um a gente ganhou empate 2-1, né? Em 2018, antes disso 78, ou seja, um empate em estreia de Copa a cada 30 anos, é isso? 40 anos. Brasil e Espanha em 86 foi que 1-0 Brasil, né? 1-0 pro Brasil, gol do maior meio-campista da história do futebol brasileiro. O Zico não jogou nesse jogo. Não, foi gol do Sócrates. Então, não vai, você imagina empate na Copa. Eu acho que é um jogo complicadíssimo. O Marrocos é um timaço. O Marrocos veio um pouco machucado, né, de perder naquela circunstância a final da Copa Africana para o Senegal, depois ganhar no tapetão. Então, não sei como é que está o grupo depois daquilo, né? Não sei como está a confiança dos jogadores. Eu acho que o time vem de uma Copa anterior muito, muito forte e perdeu alguns jogadores, né? No ciclo, mas é um time super cheio de bons jogadores, cheio de tradição, e hoje é um time muito confiante para jogar a Copa. Então acho que é um time complicado para o Brasil e acredito um placar apertado, 5-0 para o Brasil. Já seguindo o seu melhor estilo de Ricardo Pimenta no Catarse. Maravilha. Eu concordo que o jogo vai ser um jogo difícil. Marrocos, eu acho que eles têm uma quantidade de talentos individuais aí que vai seguir a sequência da Copa de 2022. Acho que o Brasil ganha apertado. O meu placar é o mesmo do Arthur, 2-1. Endrick guarda um. Não sei quem que faz o outro. Vamos lá. Aí no domingo que vem a gente vê o que aconteceu. Cole, na sua lista tinha candidato a técnico. Melhor técnico do Mundial. Boa. Podemos falar isso também. Eu tentei simplificar só por causa do tempo e tal, mas... Vamos embora. Vambora. Agora a gente está acabando. Vamos lá.
Papum, Posso fazer uma rápida interferência paternal? claro. Arthur, se você tiver que sair, você sai, tá? Não vai. Então, tava tentando encontrar essa brecha. Eu acabei de receber mensagem do meu coordenador de transmissão, que hoje eu vou produzir, só contextualizando, né? Eu vou produzir o amistoso de Marrocos e Noruega na minha TV. Eu vou estar como produtor e o meu coordenador tá me requisitando aqui. Vai lá. Vai lá, Arthur. Vai lá. Eu peço desculpas, agradeço mais uma vez pelo convite. Eu tô amando esse primeiro episódio. Semana que vem estarei de volta, beleza? Valeu, Tum. Boa sorte lá, Arthur. Pessoal, um abraço, viu? Tamo junto, valeu. Valeu. Tchau. Boa transmissão. Tchau. Vamos lá. Papum, quem que vocês acham que pode ser o técnico aí o melhor técnico do Mundial? Papum. Meu Deus. Você primeiro. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti vai ser o melhor técnico. É um técnico, é o maior campeão da Liga dos Campeões. É um construtor de grupo. O Arthur falou antes, pegou o rescaldo de um ciclo desastroso, uma patetada da CBF no ciclo da Copa do Mundo. Tem um time na mão. O time, ele é maior que qualquer craque do time. E eu acho que a maior contribuição, ele vai ser lembrado por fazer o Neymar ser campeão do mundo. E aí, garoto? Essa foi boa. Legal. Vamos gravar. Tá gravado. Tá gravado. Beto, suas palavras. Cara, essa é pra passar vergonha, assim. Acho que se pegar os 48 times, se eu souber 5 técnicos, eu acho que é muito, cara. Né? Porque tá difícil de acompanhar aí essa história. Enfim, eu acho que vamos acreditar no Brasil. Acho que realmente, né, se você considerar o trabalho que o Ancelotti tem que ter numa seleção com o peso que tem a nossa, com o fato de a gente, acho que nunca, eu não sei se é nunca, mas praticamente um técnico estrangeiro no Brasil, né? É algo que é praticamente inédito. Eu acho que não é inédito, mas enfim, há 200 anos que a gente não tem um técnico estrangeiro. Então tem uma adição desse peso, né, de ser uma pessoa que não é brasileira e conduzir um time que tem muita expectativa. Então, acreditando no Brasil chegando aí numas quartas, na semi, acho que ele domando o Neymar, né? Acho que esse é um tema que a gente até conversou um pouco antes, né? O Neymar na seleção é um elefante branco ali, né? O que você faz com ele, né? Você põe para jogar, você não põe, você deixa no banco, se ele te falar que está recuperado, ele entra, ele não entra, ele vira titular, ele é reserva, ele entra só para bater pênalti, enfim. É um problemaço. É uma solução também, caso ele esteja, né? Se ele conseguir fazer o cara entender que ele é menor que o grupo e funcionar em função do grupo. Então, talvez ele tenha esse maior desafio e possa ser realmente o melhor técnico da Copa aí. Por até um pouco de falta de opção de outros nomes. Que eu sei o técnico da Argentina, técnico dos Estados Unidos. Bora. Vamos tranquilo, beleza. Safiro, você. Eu tô na do Beto também, repertório bem limitado. Então eu vou mais na lógica do que no conhecimento. Eu entendo que a seleção que coletivamente joga melhor hoje é a Espanha, né? Então, vem com conjunto. Então, eu iria com o técnico de La Fuente, né? Que é o técnico da Espanha. Eu acho que se o Brasil seguir e for longe, eu tendo a imaginar que vai mais por destaques individuais do que por uma grande apresentação coletiva, né? Acho que o Ancelotti é um excelente técnico, mas acho que ele é mais o cara dos bastidores, acertar as emoções e tal, e deixar a individualidade brilhar. Então, pela lógica, eu vou pelo técnico da Espanha. Legal, maravilha. Eu vou com o Ancelotti também. Eu vi ele fazer papel de técnico, uma constelação de craques no Real Madrid, que coisa que outros técnicos não conseguiram fazer e ele fez com maestria. E a seleção brasileira de uma certa maneira uma replicação dessa realidade numa escala diferente. Vamos lá.
que ele leve a gente o mais longe possível nesse Mundial. Uma discussão, desculpa, Pércio, mas uma discussão mais ampla, né? Que assim, os técnicos estrelas hoje são nos clubes, né? Mais difícil ter os técnicos estrelas nas seleções, né? Tipo o Luiz Henrique, o Klopp, enfim, o pessoal, os caras estão nos clubes e eles na seleção é mais difícil. O Guardiola, né? Enfim, não mas tem assim estrelas de técnico. Acho que o Ancelotti, se bobear, é o técnico mais conhecido, não sei. Quem é o técnico da Alemanha? Da Inglaterra? Não sei. Não, então, o que eu acho é que essa Copa normalmente tem esses nomes que são técnicos de Copa, né? Que vão e voltam, eles começam pela seleção, vão para uma outra e tal. Essa Copa é até uma exceção, né? Eu estava pensando que tem... que me vem à cabeça, tem pelo menos 3 grandes treinadores de clube treinando na Copa, né? O Ancelotti, o Thomas Tuchel na Inglaterra e o Pochettino nos Estados Unidos. O Guardiola já falou que quer treinar uma seleção. Então, eu vejo que tem um apetite desses grandes treinadores europeus provavelmente por ego, né? Para tentar ter uma grande... Agora, o Pochettino nos Estados Unidos já já falou mal do futebol americano, já falou mal da liga, já falou... Mas assim, impressionante como o ego do cara vai traindo ele mesmo. O Tuchel deixou fora um monte de craque do time, né? Eu acho que o mais bem posicionado é o Ancelotti. Curiosidade, Pimenta, como é que são as entrevistas do Pochettino em inglês? É com aquele sotaque, inglês com sotaque portenho clássico ou não? Nossa, parece reunião de negócios. Assim, já tem has played very well, né? Ontem ele reclamou da arbitragem. Meu Deus, reclamar de arbitragem amistosa é sacanagem, né, bicho? Muito bem. Pessoal, vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Desde já deixo aqui um tremendo agradecimento. Acho que está sendo um prazer enorme voltar a colocar o podcast no ar. Obrigado, Pimenta, e obrigado, Beto, por manter a chama viva. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço a acolhida. Isso aí. E o Arthur é um garoto que traz energia nova aí para a gente e vai dar uma contribuição espetacular. E a gente vai ter os convidados que vão entrar ao longo do caminho também, né? Voltamos domingo que vem. No horário do Brasil, se eu não me engano, às 10 da manhã, no dia 14 de junho, já prontos para comentar a estreia do Brasil e a estreia de algumas seleções que já vão ter jogado desde a quinta-feira. Ok? Tá bom. Queridos, sim. Pérez. Trilha sonora. Não sei se vocês falaram no começo, desculpa que eu entrei atrasado, mas para a gente deixar o registro aqui de homenagem aos nossos colegas aí que acabaram curtindo, não sei se já fizeram, mas enfim. Fazer de uma maneira mais formal no domingo que vem. Então tá bom. E aí legal. A gente vai preparar um pouco de conteúdo aí para poder fazer de uma maneira mais própria mesmo. Legal, então, beleza. Beleza? Ótima lembrança, Beto. Moçada, é Copa! É Copa! Quarta-feira, né? Quarta-feira. Vambora. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado.